vida no corpo humano. O que temos que analisar é por que eles estão lá, se estão fora de controle. Porque quando trabalhamos com o corpo humano, com sua capacidade inata de se curar, então começaremos a obter resultados. O que eu gostaria de fazer nesta apresentação, eu gostaria de levá-lo um passo adiante e mostrar-lhe realmente o verdadeiro papel dos micro-organismos na doença. Não causam doenças. Eles são o resultado de condições não saudáveis. Agora, certamente, se as condições são tão tóxicas, porque esses micro-organismos estão tão fora de controle, isso pode fazer uma pessoa ficar muito doente. Então, em primeiro lugar, é preciso primeiro olhar por que eles estão lá, que foi o que Florence Nightingale fez e o que podemos fazer no ambiente para que eles não fiquem fora de controle. Muitas pessoas hoje em dia estão vivendo em casas limpas. Muitas pessoas hoje em dia estão lavando seus corpos, mas muitas pessoas hoje em dia não estão olhando para a verdadeira limpeza que deveria acontecer dentro do corpo, especificamente em nosso trato gastrointestinal. E você pode ver também pela minha ilustração na nossa palestra anterior que esse revestimento do trato gastrointestinal é vital para o funcionamento adequado do corpo humano, mas não só isso, para a decomposição adequada ou decomposição final dos nutrientes e também a proteção. Para que substâncias nocivas não saiam do intestino e entrem no sangue. No momento, nas notícias, e já faz 6 meses, está a crise do Ebola. Mas da próxima vez que você vir uma fotografia de uma situação como em Serra Leoa, onde há surtos, quero que olhe para o fundo da imagem e você verá que está imundo. Há muito lixo lá, né? Agora não estou dizendo que sei porque está lá ou o que está acontecendo, mas acho que certamente este é o ponto de partida. Limpar a área, né, e mostrar às pessoas como podem viver em um ambiente que não favorece doenças. Tenho certeza de que o surto de Ebola é mais do que isso, mas eu sugeriria que é o primeiro passo. É preciso pensar o que Florence Nightingale faria nesse ambiente, exatamente o que ela fez no hospital em Scutari. Ela começaria a limpá-lo. Nada pode ser perdido. Fazendo isso, e possivelmente muito ganho, mas eu gostaria de dar um passo adiante agora e mostrar o papel que eles realmente desempenham na doença. Como você pode ver, eles são responsáveis pela manutenção adequada no corpo humano, mas também sua ligação com a doença. Qual é a verdadeira ligação com a doença? Há um grupo de cientistas e médicos em todo o mundo hoje afirmando que fungos desempenham um papel na causa de doenças em corpos humanos. E quando você olha para a maioria das pessoas que eu conheço, eu acho que não conheci ninguém além do meu filho James que não tomou antibióticos na vida, ou alguns dos meus outros filhos também não tomaram. O que você está colocando no seu corpo quando coloca um antibiótico no seu corpo? Você está realmente colocando um resíduo de mofo no seu corpo. Até hoje, a medicina documentou 1.500.000 mofos, leveduras e fungos diferentes, e 1.000 deles são conhecidos e reconhecidos por causar doenças em seres humanos. Um dos problemas com a medicina hoje é que é difícil para que isso seja reconhecido por causa de alguns dos medicamentos mais populares que, na verdade, estão colocando isso, como vimos com os antibióticos. Como eu disse, o corpo humano pode lidar com provavelmente 2 ciclos em uma vida, mas quando uma senhora vem até mim e diz que seu filho de 3 anos está doente, e eu começo a investigar por que essa criança está doente, e esta senhora me disse que seu bebê teve 22 ciclos de antibióticos no primeiro ano de vida. Uau, qual é a definição de insanidade? Fazer o que você sempre fez e esperar resultados diferentes. Se algo não está funcionando, então precisamos dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. E é por isso que é essencial reconhecer o papel vital que estes desempenham na vida, no corpo humano e na vida no planeta Terra.
Então, por que um fungo ou uma levedura estaria no corpo humano? Pode estar no corpo humano porque a pessoa tomou antibióticos. Quantas pessoas me dizem que têm candidíase depois de tomarem um antibiótico? Isso é porque um mofo acabou de entrar no corpo humano. Como o mofo pode entrar no corpo humano, além de se alguém tomar um antibiótico? Ele pode entrar no corpo humano através da ingestão. Novamente, antibióticos são ingeridos. Ele pode entrar no corpo humano se estiver nos alimentos. É por isso que, se estiver em qualquer alimento, você não deve tocá-lo, porque é muito tóxico. O outro é que pode entrar pela pele. Então, se houver uma laranja mofada na sua fruteira, por favor, não a toque. Pegue um par de pinças e retire-a, ou coloque a mão em um saco de papel pardo, pegue-a com o saco de papel pardo, torça-o e depois coloque no lixo. Assim pode entrar pela sua pele, pode entrar pela sua boca, pode ser inalado. É por isso que, se houver mofo em sua casa, minha sugestão é nunca colocar água sanitária nele, porque água sanitária e mofo juntos formam uma mistura incrivelmente tóxica. Minha filha, na América, ela me contou que havia uma história no jornal sobre a morte de uma mulher que estava limpando seu banheiro mofado com água sanitária e eles entraram e a encontraram morta. Todas as janelas estavam fechadas e a porta estava fechada. A maioria das pessoas, quando limpa, porque muitas pessoas limpam mofo com água sanitária, as janelas estão abertas ou elas não ficam lá por muito tempo. Então, como podemos limpar? Vinagre branco. Vinagre branco é um dos melhores. Se você tem uma área com mofo, minha sugestão é certificar-se de que está usando uma máscara, certificar-se de que sua pele está coberta e ter um borrifador com vinagre branco puro e apenas borrifar e depois sair do cômodo. Você pode voltar 15 minutos depois porque estará morto e então você pode limpar. Se você borrifar e limpar imediatamente, a poeira liberada pode entrar pela sua pele e você pode inalá-la. Mas também é importante ligar para o encanador ou para o construtor e descobrir por quê. Porque são apenas organismos oportunistas. Você os encontrará onde houver sujeira. Você os encontrará sempre que o sol e o ar não estiverem entrando na área. As enfermeiras costumavam ler o livro de Florence Nightingale, Notas sobre Enfermagem, esse é o título. Notas sobre enfermagem, o que é e o que não é. E quando você lê o livro dela, pensa, ainda deveríamos estar lendo esse livro, porque suas regras de limpeza, alguns diriam, eram quase fanáticas. Ela nunca teria concordado com carpete em um hospital. O carpete é frequentemente um terreno fértil para germes. Quando eu estava na enfermagem há muitos anos, os funcionários da limpeza estavam constantemente passando o esfregão. Você pode passar pano em madeira, pode passar pano em azulejos, pode passar pano em linóleo, mas você não pode passar pano em carpete. Então eu digo que, se você gosta de carpete em um cômodo, ele deve ter uma pilha muito curta e deve ser aspirado com frequência. Você pode ter visto a série da SBS há alguns anos chamada Is Your House Killing You? O Dr. Peter Dingle, um PhD de Perth, ele é destaque nessa série. E ele tem provavelmente cerca de 7 episódios nesses 2 DVDs de diferentes casas onde as pessoas estavam muito doentes. E na maioria dos casos era um fator de mofo. E ele chamava a equipe, eles descobriam por que havia mofo. Em uma casa, todos os brinquedos das crianças, todos os livros no quarto tinham esporos de mofo e descobriram que havia uma torneira vazando embaixo, algo assim. Por isso, o chapéu de detetive sempre tem que ser colocado. É por isso que este residente, por que deveria estar aqui? Porque não deveria haver mofo na sua casa. Se você quiser explorar isso um pouco mais, pode ir, acho que é Levítico 13 na Bíblia, onde diz que se uma casa está mofada, a casa deve ser demolida. Se as roupas estão mofadas, as roupas devem ser queimadas. Na antiga versão King James é chamado de lepra. Diz lepra na casa, derrube a casa. Lepra nas roupas. Nas novas versões é chamado de mofo. E então a mesma palavra hebraica é usada para a pele, é lepra na pele. Mas se estivessem interpretando corretamente, diriam mofo na pele. Em medicina, um mofo é chamado de mico. Então o resíduo de mofo é chamado de micotoxina. E se você for ao dicionário médico e procurar a palavra mico, encontrará cerca de 4 páginas da quantidade de doenças que tem o prefixo mico.
Em outras palavras, eles têm um fator de mofo neles e podem ser causados por isso. Uma senhora disse, você está dizendo que fungos causam todas as doenças? Bem, ele tem um aspecto na doença. E alguém tem que perguntar por que está lá. Então, se está no corpo humano, está lá porque a proteção intestinal está comprometida? Está lá porque a pessoa está comendo muito açúcar? Está lá porque estão tomando muitos antibióticos? Está lá porque estão respirando um travesseiro mofado? Está lá porque são jardineiros constantemente expostos ao mofo no composto? Veja, não é tão simples assim que o fungo cause doenças. Certamente pode ser um elemento e o chapéu de detetive tem que ser colocado e perguntar por que essas coisas são assim. Existem alguns livros e eu gostaria de me referir a esses livros agora. Este livro se chama Câncer de Mama, Esperança Finalmente, e foi escrito pelo ex-chefe do Departamento de Micologia da Organização Mundial da Saúde, que é, claro, o Departamento de Fungos. E após 25 anos de pesquisa, ele colocou todas essas descobertas em um livro. Este livro se chama Câncer de Mama, Esperança Finalmente. E ele tem 2 outros livros, um sobre próstata e outro chamado A Dieta do Jardim do Éden. Mas o que eu gostaria de apenas ilustrar agora, gostaria de mostrar a quantidade de pesquisas médicas que ele cita. Nesta página aqui, há 16 artigos de pesquisa citados. Em alguns de seus livros, ele cita 30 mil artigos de pesquisa. Uau! Então, grande parte do livro são apenas os artigos de pesquisa citados. Há outro livro, e este é de um oncologista italiano. Ele se chama Dr. Tullio Simoncini, e o livro dele se chama Câncer é um Fungo. Há outro livro, e é de Doug Kaufman, ele é um jornalista médico e escreve como um Dr. Holland. Este é um americano e seu livro se chama Os Germes que Causam Câncer. Este livro está fora de impressão no momento. Você pode encontrá-lo na Amazon, que foi onde eu o comprei. O livro era de capa mole e desmanchou-se nas minhas mãos. Mas repare na capa do livro dele. O DNA humano e o DNA fúngico se juntando para causar o DNA do câncer. Então, a ligação entre câncer e fungo é reconhecida por muitos hoje em dia. Se você pesquisar isso na internet, terá um monte de informações para ver. Mas este livro é muito conhecido e, como você pode ver pelo meu livro, é um livro muito lido. Olhe para isso, chama-se The China Study, do Dr. Colin Campbell. E ele foi convidado a ir para as Filipinas porque crianças estavam morrendo de câncer de fígado entre 8 e 10 anos de idade, câncer de fígado. Agora, isso é algo que geralmente só ocorre em adultos e ainda assim alcoólatras. E ele descobriu que o denominador comum era a manteiga de amendoim. Cada pote de manteiga de amendoim que ele testou tinha aflatoxina. Agora, o mofo que libera aflatoxina é o Aspergillus. E o Aspergillus pode crescer em grãos. Amendoins são um comum. E o resíduo do mofo, que é liberado pelo Aspergillus, é a aflatoxina. A maioria das pessoas já ouviu falar de aflatoxina. A aflatoxina é a substância mais cancerígena que já foi testada. E essas crianças que estavam morrendo de câncer de fígado, ele descobriu que a aflatoxina estava em cada pote de manteiga de amendoim. Ele presumiu que as crianças mais pobres estariam morrendo e as crianças ricas não estariam morrendo. E ele descobriu que o oposto era verdade. E isso o chocou, porque ele considerava que certamente as crianças ricas estariam comendo uma dieta melhor, mas as crianças ricas estavam comendo o que a revista Time chamou, em um artigo que fizeram, de dieta de carne doce. Em outras palavras, alta em carne, alta em laticínios, alta em açúcar, alta em grãos refinados. Enquanto isso, as crianças mais pobres estavam comendo uma dieta rica em vegetais, um pouco de soja, um pouco de peixe, uma dieta não refinada. Colin Campbell coçou a cabeça porque na faculdade de medicina ele foi ensinado sobre a importância dos laticínios, a importância da carne. Laticínios para cálcio, carne para proteínas e íons.
E ainda assim, o que ele estava observando era que as crianças mais pobres estavam vivendo e as crianças ricas estavam morrendo. E a única diferença era a dieta. Elas ainda estavam comendo manteiga de amendoim. Então ele investigou um pouco mais e em uma revista médica viu um artigo sobre a aflatoxina no câncer de fígado, o que imediatamente chamou sua atenção. E foi por um médico indiano, e ele havia feito pesquisas em ratos, 20 ratos, todos injetados com aflatoxina. Todo pesquisador sabe que ao injetar aflatoxina você cria câncer de fígado. 10 ratos, ele deu uma dieta com 20% de proteína animal. Os outros 10 ratos, 5% de proteína animal. Essa é a única diferença. Ele disse que os ratos vivem 2 anos, e eles testam ratos porque os ratos têm um trato gastrointestinal muito semelhante ao dos humanos. E ele descobriu que no final da vida deles, após 2 anos, todos os ratos com a dieta de 20% de proteína animal estavam mortos ou morrendo de câncer de fígado. E ele descobriu que todos os ratos com a dieta de 5% de proteína animal estavam livres de câncer. Nunca na pesquisa você obtém 100% contra nada. Ele ficou chocado com isso. Ele encerrou o estudo porque disse que isso ia contra tudo o que lhe haviam ensinado. Anos depois, ele fez sua própria pesquisa, e o livro se chama O Estudo da China, porque na China, acho que foi por volta dos anos 60, houve um imperador que teve câncer, e ele queria fazer uma pesquisa onde ele fez mapas das partes do país que tinham altas e baixas taxas de câncer. E as taxas altas de câncer estavam sempre nas cidades onde comiam alimentos refinados, e as taxas baixas de câncer estavam sempre no interior. É por isso que se chama The China Study. Anos depois, Colin Campbell fez sua própria pesquisa e chegou aos mesmos resultados desse médico indiano. Mas ele fez outro aspecto. Ele fez 20% de proteína vegetal, mas os ratos não tiveram câncer. Havia algo na proteína animal que estava desencadeando isso. Na verdade, há algumas coisas. Ela cria um ambiente ácido no corpo e o câncer adora um ambiente ácido. E um desses médicos estava injetando bicarbonato de sódio diretamente nos cânceres. O câncer adora ácido e esse bicarbonato de sódio causaria uma onda de alcalinidade na qual o câncer não poderia sobreviver. Ele recebeu um prêmio Nobel. Não, suas qualificações foram retiradas dele. Receio, neste momento. Mas minha razão para mostrar esses livros foi para mostrar que isso é reconhecido realmente em todo o mundo por alguns médicos, professores e cientistas muito eminentes que estão olhando para isso e começando a obter resultados. Veja, quimioterapia e radioterapia, eu me pergunto se em cerca de 20 anos vão olhar para isso como se estivéssemos na idade das trevas no tratamento do câncer. Porque certamente matam o câncer, mas é claro, também podem matar células saudáveis. Eu acho que as pessoas que sobrevivem à quimioterapia e radioterapia são aquelas que mudam. E aqui no nosso retiro de saúde, vimos algumas recuperações bastante notáveis, basicamente trabalhando com o corpo humano. Então, os pontos que usamos ao tentar eliminar qualquer levedura ou fungo do corpo. E, a propósito, uma pessoa pode ter presença de levedura e não ter câncer. Bem, como eles saberiam? A língua deve ser perfeitamente rosa, da ponta até o fundo. Agora, se o branco pode ser raspado da língua, isso é resíduo. Mas se não pode ser raspado da língua, geralmente são brotos de fungos. O corpo humano é projetado para se curar, e ele se curará se você der as condições certas. Então, quais são as condições certas para eliminar a presença de levedura do corpo? Seja algo tão simples como psoríase ou eczema, que são comumente causados por um fungo, ou seja, pé de atleta tinha coceira na virilha, coceira anal, coceira vaginal, ou até algo mais sério como câncer. Número 1, fome. Como podemos privar o fungo de alimento? Bem, é muito importante reconhecer seu alimento favorito. Seu alimento favorito é o açúcar, e quase tudo que você compra no supermercado tem açúcar. Mas também, é claro, multiplicadores quando está exposto ao fermento. Então, estes são seus Marmites, seus Vegemite, seus Primates, suas marcas de fermento, todos os seus açúcares, pastas de fermento.
E também os grãos serão totalmente reduzidos drasticamente, porque podem ser comumente infectados com aflatoxina. Na Austrália, hoje, todos os grãos são testados para aflatoxina. O grão que recebemos não é totalmente livre, porque caso contrário, nenhum passaria, mas uma pequena quantidade. E claro, se o intestino estiver funcionando bem, uma pequena quantidade pode ser manejada. Além disso, a pessoa deve verificar se não está sendo constantemente reinfectada por uma presença de mofo em casa. Número 2, matar. A boa notícia é que existem ervas que matam fungos, matam mofo e não matam você. Uma é o alho, é bem conhecido. Outra é o extrato de folha de oliveira. O extrato de folha de oliveira contém um composto vegetal chamado oleuropeína e é um forte antifúngico. Uma senhora disse, eu tomo um pouco disso todos os dias. Eu disse, eu não aconselharia você a fazer isso. É como tomar um pouco de antibiótico todos os dias para prevenir um resfriado. Não, guarde para quando precisar. Além disso, extrato de semente de toranja. O extrato de semente de toranja é um antifúngico muito forte e se você usar, minha sugestão é apenas algumas gotas 3 vezes ao dia. Um pequeno recipiente chamado amigo do viajante. É chamado de amigo do viajante porque muitas pessoas viajam com ele. Elas colocam apenas uma gota, digamos, em uma garrafa de água. E isso eliminará qualquer bactéria ou fungo que possa estar lá. Outro é o pau d'arco, é uma erva sul-americana que é bastante forte como antifúngico. Quando as pessoas estão tentando eliminar leveduras do corpo, eu digo que é uma boa ideia trabalhar com um profissional, um naturopata. Mas o que eu aconselho é talvez 2 semanas nisso, 2 semanas nisso, 2 semanas nisso, 2 semanas nisso. O corpo se acostuma com as coisas, então é bom alternar. Número 3. Equilíbrio. Muito importante trazer de volta o equilíbrio no trato gastrointestinal. E isso é feito tomando um probiótico. Quando o antibiótico entra, ou os diferentes medicamentos que eliminam isso, é importante repor a flora intestinal. Quando você inunda o trato gastrointestinal com os bons, eles trazem a levedura cândida de volta ao controle. Então, o equilíbrio é importante. Número 4 é alcalinizar. Leveduras e fungos adoram um ambiente ácido, por isso é muito importante alcalinizar. Vou fazer uma palestra inteira sobre ácido alcalino nesta série, mas de forma simples, o alimento mais alcalinizante que você pode consumir são os vegetais. E do reino vegetal são as folhas verdes escuras. É por isso que espirulina, grama de trigo, cevada verde, smoothies verdes, todos são muito populares porque são muito alcalinizantes no corpo. Portanto, alcalinizar é importante. E o número 5 é Ormes. Estes são elementos monoatômicos rearranjados orbitalmente. É um suplemento mineral que produz minerais em uma forma supercondutiva, então é muito facilmente utilizado pelo corpo. E pesquisas na América hoje mostram que ele é capaz de curar danos no DNA. Você pode ver pela minha última palestra, se não estamos curando o DNA, é bem possível que células descontroladas podem continuar a ser produzidas. Vimos muitas pessoas vencerem a presença de levedura em seus corpos, até mesmo a ponto de vencerem o câncer. Implementando este simples programa de 5 etapas, mas em conjunto com a implementação das 8 leis da saúde, que é o que vamos discutir, é muito importante ter ar fresco, um pouco de sol todos os dias, não ingerir nada que prejudique o corpo. Obter o descanso adequado. Vou definir o exercício adequado, a dieta adequada. Vamos definir isso. Uso da água. Confiança no poder divino abrange todos os aspectos mentais e emocionais da doença, o que é amplamente reconhecido que certamente pode desempenhar um papel.
Então vimos algumas reviravoltas incríveis ao implementar esses procedimentos muito simples, mas provavelmente a maneira mais poderosa de estimular uma resposta de cura no corpo, inicialmente, é parar de comer. Apenas pare de comer. Sim, precisamos de combustível, sim, precisamos de nutrição, que é claro que a comida nos dá, mas também precisamos tirar um tempo para fazer um jejum curto. E é isso que fazemos no Misty Mountain Health Retreat. As pessoas vêm para o nosso retiro de saúde para passar 2 dias com sucos. Então, quando eles ficam 2 dias com sucos, servimos principalmente sucos de vegetais, com um pouco de suco de frutas a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas, eles tomam um suco de frutas e vegetais, principalmente vegetais. O que está acontecendo? Bem, a digestão é como uma explosão no corpo humano. E uma enorme quantidade de energia e sangue é necessária para digerir uma refeição. Então, quando uma pessoa não está digerindo, todo esse sangue e energia começam a circular pelo resto do corpo, procurando algo para fazer. Tem sido usado há séculos na Europa como parte de desintoxicação ou limpeza ou para estimular uma resposta de cura poderosa no corpo. Pode ser comparado ao que acontece quando você ou eu estamos de férias em casa. Não sei quanto a você, mas eu vou para as partes da minha casa que me incomodam. Recebo muitas informações, papéis chegam e eles frequentemente tendem a se acumular. Todos os dias varremos o chão, lavamos a louça, lavamos as roupas, arrumamos a cama. Então fazemos toda a nossa manutenção básica, mas estou falando sobre aquelas coisas extras. Bem, isso é o que acontece quando você para de comer. O corpo começa a ir para outras partes e será diferente em cada corpo. O corpo sabe o que fazer e isso faz parte da condição. À medida que o corpo começa a te promover a restauração, a regeneração, ele precisa limpar a casa primeiro. E assim começa a eliminar o acúmulo de resíduos. E ao fazer isso, eles são eliminados através de 4 principais órgãos de eliminação. O maior órgão de eliminação é a pele. Área de superfície muito grande e tem muitos pequenos buracos chamados poros. Dr. Kellogg, um médico muito famoso de mais de 100 anos atrás, que escreveu muitos livros sobre saúde, chamou os poros na pele de milhões de pequenos esgotos. E claro, o que são esgotos? Eles eliminam resíduos. Então, sua pele tem certas necessidades para ser um órgão de eliminação eficaz. Ela precisa respirar. Então, permita que sua pele respire sendo muito cuidadoso com as roupas que você coloca em contato com a pele. Existem muitas fibras naturais que conhecemos: algodão, seda, linho, lã, linho, cânhamo, bambu. Hoje em dia, há muitos tecidos naturais. Mas você pode não estar ciente de 3 tecidos naturais que são feitos de polpa de madeira. Um é o rayon, outro é o tencel, T-A-N-C-A-L, e o outro é o viscose. A viscose é muito popular em muitos tecidos hoje. Na verdade, há um quarto, e é modal, M-O-D-A-L. É a celulose fiada da árvore de bétula. Portanto, tenha muito cuidado para que as roupas que tocam, especialmente o seu torso, sejam feitas de fibra natural. Os 3 a serem cautelosos são nylon, poliéster e acrílico. Nylon, poliéster e acrílico são 3 tecidos basicamente feitos de plástico. E quando estão na sua pele e você fica com calor e esses tecidos aquecem, sua pele pode começar a absorver os venenos desses tecidos. Também é importante lavar o corpo todos os dias, pelo menos uma vez em dias muito quentes. Estamos muito quentes enquanto falo. Eu sei que ontem estávamos tendo uma onda de calor. Acho que tomei 4 banhos ontem. E se eu tivesse, na verdade, um deles estava no riacho. Então, é muito importante que quanto mais suor sai de você, mais você se lava. É muito importante lavar esse resíduo à medida que sai da sua pele. Certifique-se também de que as roupas que estão tocando o seu torso sejam lavadas todos os dias, especialmente quando você está em um detox. Assim, permita que sua pele respire. Água entrando e água saindo. Água entrando.
Nosso corpo perde aproximadamente cerca de 2,5 litros de água todos os dias. Eu acho que em dias como hoje, o noticiário disse ontem à noite que em alguns lugares, acho que lá em Burca, está 45 graus, você sabe, está muito, muito quente. Então, muito mais suor, precisamos ingerir muito mais água, mesmo em dias assim, até 3 litros de água por dia. Importante ingerir aos poucos, pouco a pouco. Então, água para fora também, lave essa pele. Eu sugiro que quando estiver em um programa de desintoxicação, tome pelo menos 2 banhos por dia. A pele também precisa que você se exercite. Quando você se exercita, aumenta a circulação do sangue para a pele. E quando a circulação do sangue para a pele é aumentada, mais resíduos são eliminados pela pele. Mas antes de eu passar da água, no Misty Mountain temos banhos de vapor. E essas saunas a vapor perto do riacho acontecem todas as tardes e isso realmente aumenta a capacidade do corpo de eliminar resíduos. Nessas condições, até 70% dos resíduos do corpo podem ser eliminados pela pele. Isso é uma afirmação bastante fenomenal. Quais são as condições perfeitas realmente? Esse banho de vapor, onde nossos convidados entram no banho de vapor, eles ficam muito, muito quentes. No riacho fresco, depois de volta para o banho de vapor. Eles geralmente fazem isso 3 vezes todas as noites. Exercício. Que tipo de exercício aumentará a circulação do sangue para a pele? Qualquer coisa que faça o coração se mover e a respiração aumentar. Devemos fazer isso todos os dias. E em uma palestra posterior definirei exercício com mais detalhes. O segundo órgão de eliminação são os pulmões. Os pulmões absorvem oxigênio e expelem dióxido de carbono. O dióxido de carbono é o resíduo gasoso criado pela combustão do oxigênio a nível celular. Então, o que seus pulmões precisam é de ar fresco, porque quanto mais oxigênio é absorvido pelos pulmões, mais dióxido de carbono pode ser expirado dos pulmões. É como uma troca gasosa nesses pequenos alvéolos nos pulmões. Seus pulmões também precisam que você se exercite, porque quando você se exercita, sua respiração muda. Você já notou? Você começa a respirar muito mais profundamente, e quanto mais profundamente você respira, mais oxigênio está entrando, que você está recebendo nos seus pulmões. Seus pulmões também precisam de água. Em uma manhã fria de inverno, podemos ver a respiração um do outro, não é? Por causa da umidade, a umidade quente que sai a cada exalação. Quando estamos desidratados, os pequenos brônquios tendem a encolher para tentar conservar água. É muito importante que você beba água suficiente para que os pulmões possam expelir seus resíduos. Os rins filtram o sangue. E eles fazem isso de uma maneira bastante fascinante. Deixe-me ilustrar. Nossos rins são compostos por muitas pequenas unidades de filtragem chamadas néfrons. E nosso rim é do tamanho do nosso punho, então meu cunhado de 1,98 m tem um punho maior que o meu, e minha netinha, Saffron Pearl, que tem 3 anos, tem um punho menor que o meu. Quão importante é ensinar as crianças sobre a casa em que vivem, que é este corpo, certamente a forma de educação mais negligenciada. Então, nosso rim é do tamanho do nosso punho. Ele na verdade, fica um pouco abaixo das nossas costelas. E cada rim tem 1 milhão de unidades de filtragem. Deixe-me desenhar uma das unidades de filtragem. Essa é a unidade de filtração e estes são os túbulos que o filtrado viaja antes de chegar à bexiga e então, é claro, é urinado. Então o sangue entra. Ele se entrelaça em torno das unidades de filtragem e depois se entrelaça em torno dos túbulos. Em um período de 24 horas, 1.800 litros de sangue são filtrados. Não temos tanto sangue assim. Não temos. Mas a cada 2 minutos, 1,2 litros
passam pela pequena unidade de filtragem. E dessa unidade de filtragem, 180 litros de filtrado são filtrados. Mas nós não urinamos. Nós só urinamos aproximadamente 1,5 litros em um período de 24 horas. Então, o que acontece com os outros 160 litros? Eles são reabsorvidos aqui. Então, há uma área de reabsorção. E mais tarde na semana, vou mostrar que nessa área de reabsorção, a nossa pressão arterial é equilibrada ou monitorada, os equilíbrios de sal e água no corpo são monitorados e também o pH é monitorado. Então, entender isso lhe dá uma ideia do que os rins precisam. Os rins precisam de água, porque quando você bebe água suficiente, isso mantém seu sangue bem fino. E é muito mais fácil para aquela pequena unidade de filtragem filtrar seu sangue quando o sangue está bem fino. Portanto, precisamos beber pelo menos 2 a 2,5 litros de água todos os dias. O segundo é quente. Os rins precisam estar quentes. Deixe-me mostrar-lhe. Aqui está o rim. E essas pequenas unidades de filtragem estão todas na borda. E esses túbulos aqui basicamente se entrelaçam assim. E então, para o ureter, que vai para na bexiga, e há o ureter do outro rim, e então é urinado para fora. Considerando isso, você pode imaginar se essa área traseira do corpo humano ficar fria, então não muito sangue irá para essa área. Veja, somos criaturas de sangue quente. E onde não há sangue, não há calor. E se alguém tem as mãos frias e você olha para elas, as mãos estarão bem brancas. Mas se baterem palmas e esfregarem as mãos, elas ficam rosadas e agora estão quentes. Sabe por que estão quentes? Porque tem sangue nelas. Então é o sangue que causa o calor. Então, digamos, e tem sido uma moda comum ao longo de muitos anos, deixar a área da cintura descoberta. E isso está bem em um dia como hoje. Está bem no meio do verão, em Cairns. Mas quando eu morava em Melbourne há alguns anos, no inverno você via jovens com a barriga de fora. O que acontece é que o sangue não está chegando lá porque está muito frio. E então o que acontece é que o sangue não está sendo filtrado. E assim o desperdício começa a se acumular no sangue. E quem vai limpar o desperdício? Seus próprios micro-organismos evoluem para a equipe de limpeza. E então essa garota vai ao médico porque descobriu que tem uma infecção urinária. Espero que esse médico diga a ela: quanta água você está bebendo? Você tem que manter esses rins aquecidos. Você está se exercitando? Você parou com o café? Você parou com a Coca-Cola? Mas eu tenho uma amiga, ela é médica. E se ela disser isso, sabe o que a garota vai fazer? Ela vai se levantar, sair do consultório e encontrar alguém que simplesmente lhe deu um curso de antibióticos. Não, ela tem que guardar esses antibióticos para quando realmente precisar deles. Infecções do trato urinário são facilmente resolvidas. Você tem que ver o que as causa, começar a beber mais água, mas isso continua. E então o cérebro diz: os rins estão tendo um problema, eles não conseguem filtrar o sangue porque estão tão frios. Vamos isolar o rim. E com o que o corpo isola os rins? Agora lembre-se, não temos pelo e não temos penas, temos gordura. E assim as células de gordura são acumuladas ali para isolar o rim. Este é o cinto, acho que é chamado de muffin top. Você acha que hoje muitas meninas jovens têm braços finos, pernas finas, mas têm esse peso na área do torso? E muito disso tem a ver com o fato de que os pobres rins estão constantemente frios. Tivemos uma garota que trabalhou conosco por um tempo e que viveu no Nepal por 2 anos. Ela disse: você sabia que as mulheres nepalesas amarram tiras de pele ao redor da área dos rins? Porque elas sabem da importância de manter os rins aquecidos.
Há um velho provérbio, é Provérbios 14:6, diz: o conhecimento é fácil para quem entende. E é por isso que eu te digo isso, porque quando você entende onde está o rim, como ele funciona, você automaticamente tem o conhecimento de como tratá-lo e o que dar a ele. Isso lhe dará uma compreensão de por que é tão importante manter os rins aquecidos. Exercício. Frequentemente chamado de remédio esquecido, não é? O exercício é muito importante para os rins, porque quando você se exercita, aumenta a circulação do sangue por todo o corpo e absolutamente para essas pequenas unidades de filtragem. Assim, quando você se exercita, permite que os rins filtrem as pequenas unidades de forma muito mais eficaz. O exercício faz outra coisa também. Veja, toda vez que você caminha, imagine seus rins. A cada passo que você dá, seus rins estão sendo fortalecidos e tonificados para realizar seu trabalho. O quarto órgão de eliminação é o cólon. Somente resíduos microscópicos podem sair pela sua pele, pelos seus pulmões e pelos seus rins. Os maiores pedaços de resíduos são eliminados pelo cólon. E você pode ter notado que o cólon tem uma mente própria. Eu tenho um livro em casa chamado O Segundo Cérebro. É todo sobre o cólon. Você já notou que quando você diz para ele parar, ele não para? E quando você diz para ele ir, ele não vai? Ele tem vontade própria. Então, o cólon precisa de estimulação. Ele não precisa de irritação. Ele precisa de estimulação. Então, o que estimula o cólon? Vamos fazer uma lista de estimulação. Bem, o primeiro ponto é o riso. Não é à toa que o provérbio diz: um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O riso relaxa o cólon. Sabia que as crianças riem 125 vezes por dia? Nós também deveríamos. O riso é um ótimo remédio e é muito bom para o cólon. O que mais estimula o cólon é a água. Uma das principais funções do cólon é retirar a água para que as fezes sejam formadas e o conteúdo possa ser passado com facilidade. Então, quando alguém está desidratado, geralmente mais água é retirada do cólon do que deveria ser. Então, você tem cimento, pelotas de coelho. É muito importante que você beba água suficiente para que o cólon funcione adequadamente. O que também estimula o cólon é o exercício. Quando você se exercita, você aumenta o suprimento de sangue para o cólon. E o suprimento de sangue para o cólon é enorme. Mas algo mais também acontece quando você se exercita, né? O movimento do seu tronco. Cada passo que você dá, seu cólon está se movendo. Então, o exercício é vital para o funcionamento adequado do cólon. Fibra, né? A fibra varre suavemente o cólon. A fibra faz duas coisas. Ela varre suavemente o cólon e estimula o movimento, né? O movimento através do cólon. É importante que o peristaltismo no cólon esteja sempre avançando, sempre avançando. Então, a fibra faz duas coisas vitais. Ela varre o cólon e nosso cólon basicamente é assim. Tem muitos pequenos sulcos ali. Há o apêndice, há o intestino delgado, e aqui está o cólon, e é por onde tudo sai. E por causa de todos esses cantos e sulcos, é vital que a fibra seja uma parte principal da alimentação, para que isso seja varrido todos os dias. E, novamente, a fibra estimula o movimento através do cólon. Esse é o apêndice. A propósito, você sabia que é uma parte muito importante do corpo? Para que serve o apêndice? Algumas pessoas acham que não é necessário e, infelizmente, no passado, os cirurgiões o removiam. Uma senhora disse: removeram meu ovário e, enquanto o cirurgião estava lá, ele tirou o apêndice. Isso não faz sentido algum. Vamos apenas cortar o pé caso ele fique doente. Não, precisamos desses tipos de corpo, dessas partes do corpo. O apêndice tem duas funções principais. É chamado de lata de óleo do cólon,
porque libera um lubrificante para permitir que o conteúdo passe pelo cólon de forma eficaz e também libera um fluido antibacteriano. Para algumas pessoas que seguem uma dieta rica em produtos de origem animal, refinados e açúcar, o que sai do intestino delgado é bastante tóxico. E então o apêndice libera um fluido antibacteriano para tentar acalmá-lo um pouco. Portanto, o apêndice é muito importante. Vamos voltar ao cólon e à importância das fibras. No retiro de saúde Misty Mountain, nos primeiros 2 dias com sucos, não servimos fibras, obviamente eles estão com sucos. Então oferecemos ervas e essas ervas que oferecemos estimulam suavemente o peristaltismo no cólon. Então é importante que isso aconteça todos os dias. Dr. Kellogg disse que 3 ingestões de comida por dia deveriam equivaler a 3 evacuações de comida por dia. Agora, ou evacuações por dia, a maioria das pessoas fica surpresa ao ouvir isso, porque a maioria dos australianos pensa que se vão uma vez por dia estão indo bem. Bem, isso só seria aplicável se eles comessem uma refeição por dia. E eu não conheço ninguém que faça isso. Na verdade, já conheci pessoas que comem uma refeição por dia. Começa de manhã e não para até irem para a cama. Não, isso não conta. Deveríamos estar tendo E vou mostrar isso em uma palestra mais tarde. Deveríamos fazer uma refeição, depois deveríamos ter uma boa pausa de 5 horas, idealmente, e então deveríamos fazer outra refeição. É disso que o estômago e o cólon gostam. Somos criaturas de hábitos e o cólon adora que você tenha um hábito. Gosta que você coma à mesma hora todos os dias, beba à mesma hora todos os dias, vá para a cama à mesma hora todos os dias, levante-se à mesma hora todos os dias. Agora, obviamente, há momentos em que não podemos sempre fazer isso. E o cólon pode lidar com isso. Mas quantas pessoas, quando viajam, dizem que seu cólon para porque o que aconteceu? Elas foram tiradas de seus horários habituais. O cólon adora quando você toma café da manhã às 7 horas, ou 7:30, ou 8 todos os dias. O que ele não gosta é 5 horas em um dia, 10 horas em outro, 8 horas em outro, 1 hora em outro. Ele não gosta disso. Ele pode lidar com um dia estranho. Em algumas semanas vou viajar para a América, então tudo vai ser jogado fora. Ele pode lidar com isso. Não significa que você tem que tomar café da manhã às 7 horas todos os dias e se for 7:05 você está com problemas ou se for 5 para 7. Não. O cólon pode lidar com cerca de meia hora para qualquer lado. Mas somos criaturas de hábito. Sua célula é uma criatura de hábito. Seu cólon é uma criatura de hábito. E a coisa boa sobre dar ao seu corpo horários em que você faz as mesmas coisas ao mesmo tempo todos os dias é que você pode prever. Você pode prever quando o cólon vai decidir evacuar, e isso é muito útil porque não é conveniente quando estamos em um avião prestes a pousar e precisamos ir. E nesse momento somos muito gratos pelo nosso esfíncter anal, porque ele vai segurar. O problema é que a maioria das pessoas usa esse esfíncter anal porque estão assistindo a um programa de televisão e está ficando emocionante e não querem ir. Ou estão ao telefone com uma amiga e estão ocupadas no meio de uma história emocionante, ou ela está contando uma história e não querem ir. Você entende o que quero dizer? Muitas pessoas usam isso, do que estamos muito gratos, o esfíncter anal, segurando quando o resto do nosso corpo quer ir. Estamos muito gratos por isso, mas muitas pessoas o usam com muita frequência. E então, o cólon adquire um hábito, e acho que a maioria das pessoas sabe que a pessoa sente vontade de ir, mas não vai porque está no meio de um jogo ou programa interessante. E então, quando tudo termina, eles vão tentar ir e não conseguem. Porque quando você sente vontade de ir, essa área do cólon se enche. E isso é a pressão no esfíncter anal. Se você não for, então tudo realmente volta para a parte anterior do cólon. E a água continua a sair, porque lembre-se, essa é uma das principais funções do cólon, retirar a água para que as fezes sejam formadas.
E o que está acontecendo com essa parte que está ficando lá mais tempo do que deveria? Está ficando mais seca e dura, e então é mais difícil de passar. Então a pessoa diz, vou ter que dar uma ajudinha e fazer força. E então coisas terríveis aparecem, chamadas hemorroidas. Lembro-me de quando trabalhava na sala de operações e assistia a algumas hemorroidectomias. Desagradável. Eles colocam um pouco de linha de sutura ao redor do pescoço e simplesmente cortam. Eu sempre pensava que, oh meu Deus, isso vai ser terrível quando eles acordarem. Bem, nada comparado a como vão se sentir quando passarem a primeira evacuação. E geralmente são dados analgésicos. E os analgésicos são bem conhecidos por causar constipação. Então você entra nesse ciclo vicioso. Então lembre-se, uma prevenção vale, uma onça de prevenção vale uma libra de cura. Devíamos mudar isso, né? Porque agora estamos em quilos. Mas isso é prevenção. Muito importante prevenir quaisquer problemas no trato gastrointestinal, especialmente na parte final. Deve funcionar muito bem e suavemente, e isso faz uma pessoa muito feliz. Lembre-se, parte importante do cólon. Se o sistema de esgoto não está funcionando bem, nada funciona bem. Apenas lembre-se disso, que quando sentir vontade de ir, atenda prontamente ao chamado imediato da natureza, entendeu? Precisamos responder prontamente ao chamado imediato da natureza, porque seu corpo entra em pânico se você não o fizer. É muito importante fazer isso. É uma parte importante para garantir que o cólon funcione bem e adquirir o hábito de ouvir. Você já foi a um médico que não te escuta? É muito frustrante, não é? Não seja esse médico. Quando seu corpo fala, você precisa ouvir. Uma senhora me disse, eu sou uma empresária. As pessoas me ligam e pagam $300 por hora para falar comigo. Ela disse, se eu preciso ir, eu digo, com licença, surgiu uma crise, eu ligo de volta. Realmente, é assim que devemos ver isso. E lembre-se, não é o dia ocasional em que o avião está pousando e você não pode ir. Não é o dia ocasional que você faz, e sim o dia ocasional que você não faz. É, na verdade, o que você faz todos os dias que desenvolve os padrões de hábito das suas células. Se você observar a maioria dos bebês e crianças, eles evacuam após cada refeição. Então, eles vão para a escola e não querem, ficam muito envergonhados para sair da sala de aula ou não têm permissão para sair da sala de aula. E é realmente aí que os padrões de hábito começam. Mas a boa notícia é que estamos constantemente sendo refeitos e você pode mudar esses padrões de hábito. Na minha última palestra, vou mostrar como você pode reconfigurar seu cérebro. E ao reconfigurar seu cérebro, você também pode reconfigurar seu cólon. Como eu disse, apenas resíduos microscópicos podem ser pela pele, pulmões e rins. São os maiores pedaços de resíduos que são eliminados pelo cólon. Na minha próxima palestra, vou falar sobre o seu gerente de projeto, que é o seu fígado. E o seu fígado é o órgão que está orquestrando de onde o desperdício sai. Mas antes de terminarmos esta apresentação, há mais um pequeno membro. Chama-se língua e também é um órgão de eliminação. E em um programa de desintoxicação, não é incomum que as pessoas acordem com a língua se sentindo terrível. Isso acontece porque o resíduo está saindo. E há uma coisa muito simples que você pode fazer para ajudar esse resíduo a sair e ser eliminado. Chama-se bochecho com óleo. O bochecho com óleo é conhecido há séculos por toda a Europa. Eu, pessoalmente, só conheço há cerca de 10 anos. O que é o bochecho com óleo? É colocar uma colher, se você não está acostumado, comece com uma colher de chá, colocar uma pequena colher de óleo, eu prefiro óleo de coco, na boca e depois bochechar. Então, bochecho por toda a boca, e você pode fazer isso por 10 minutos. Você pode bochechar por 30 segundos e descansar por 30 segundos, algo assim. Agora, no momento, nosso óleo de coco está claro porque está muito quente. No inverno, ele é sólido, então é bem branco. Mas, quando está líquido, está claro. E eu digo aos nossos convidados, quando cuspirem o óleo de coco na grama, por favor, não no ralo, porque pode solidificar e entupir nossos canos, cuspam na grama. Ao cuspir, vocês verão que não está mais claro.
é branco, indicando a mudança que ocorreu à medida que o resíduo é retirado da sua língua, à medida que o resíduo é retirado das glândulas sob a sua língua, à medida que o resíduo é retirado dos vasos sanguíneos sob a sua língua. E isso é tudo que o bochecho com óleo faz. Então, é chamado de bochecho com óleo porque você está usando óleo e enquanto você bochecha, ele puxa resíduos da sua língua e debaixo da sua língua. Também conheço pessoas que venceram a gengivite, que é gengivas doloridas, gengivas sangrando, fazendo bochechos com óleo todos os dias. Sugiro que nossos convidados no programa de desintoxicação façam bochechos com óleo talvez cerca de 3 vezes ao dia, especialmente nos dias de sucos. Você melhora com a prática. Uma senhora disse que começou a fazer bochecho com óleo e depois de 1 minuto não aguentou mais. Eu disse, tudo bem, cuspa. Da próxima vez que fizer, se conseguir 1 minuto e meio, estará indo bem. Estou tão acostumado agora que faço bochecho com óleo todas as manhãs. Preciso fazer esse pequeno detox porque viajo muito e estou em aviões com frequência. E acho que é uma maneira muito eficaz de fazer um detox muito simples e muito fácil. Algumas pessoas preferem azeite de oliva, algumas pessoas preferem óleo de gergelim. Eu, pessoalmente, prefiro óleo de coco. Uma das razões pelas quais gosto de óleo de coco é porque embaixo da língua há algumas glândulas linguais que liberam lipase lingual. E quando essa lipase lingual se conecta com o óleo de coco, isso causa uma liberação de propriedades antibacterianas. Então, essa é outra razão pela qual o óleo de coco é tão bom para o bochecho com óleo. Portanto, esteja atento aos seus órgãos de eliminação. Dê a eles as condições adequadas para que possam desintoxicá-lo efetivamente, pois todos estamos sujeitos a venenos ambientais. E na minha próxima palestra, vamos olhar para o gerente de projeto, que é o seu fígado.